Indícios e evidências. Há algumas perguntas que me levaram, umas a indícios, outras a evidências. No fim, não teria como continuar acreditando no que me ensinaram de religião na infância nem na adultidade. 1. Por que o Deus Criador falava cara a cara com pessoas dos tempos patriarcais e depois nunca apareceu para ninguém mais? 2. Por que Yahvé, semelhantemente a qualquer outro Deus, nunca se manifestou em dois lugares separados, dependendo Yahvé de ser anunciado por pessoas do Oriente Médio e depois pelos que ouviram deles? 3. Porque todos os deuses têm aparência de seres existentes na região onde surgem, nunca tendo semelhança com seres de regiões distantes? Essas perguntas levam a indícios de que os deuses estão só no pensamento das pessoas. Porque Yahvé, assim como qualquer outro Deus, nunca deu informação que estivesse fora do conhecimento das pessoas de seu lugar e sua época. 5. Porque os homens inspirados de Yahvé previam o futuro, mas esse futuro se cumpria só até determinado tempo e a história tomava outros rumos. 6. Porque nenhum escritor dos dias de Jesus soube da existência dele. 7. Porque Yahvé estendeu a terra sobre as águas. 8. Porque Yahvé proibiu fazer imagens do que há nas águas debaixo da terra. Conclusões. Se alguém escreveu que esse Deus aparecia face a face para alguns patriarcas e nunca mais apareceu para ninguém, é de se desconfiar que isso não seja real. 2. Se nenhum Deus se manifestou em dois lugares distantes e incomunicáveis, temos indícios de que todos os deuses são geograficamente restritos a locais onde uns podem informar para os outros, não podendo termos certeza de que eles não passam de produtos dos pensamentos humanos. 3. Se enquanto deuses em forma de cobra existiram em continentes separados, assim como as cobras existem em todos os continentes, mas só vemos Deus em forma de elefante onde existe elefante, isso é um indício de que ninguém viu um Deus, mas imaginou ou sonhou, sendo cada um ser imaginário que só pode ter a aparência daquilo que as pessoas imaginam. 4. Se as palavras ditas por Yahvé ou por seus homens inspirados não iam além do conhecimento de pessoas daqueles tempos, podemos ter certeza de que elas não são de um ser onisciente, mas do pensamento equivocado do homem do passado. 5. Se Isaías previu a queda de Babilônia, mas não viu nada da história que se seguiu, é de se imaginar que aquilo foi escrito não 2 séculos antes, como dizem, mas por volta dos dias em que Babilônia caiu sob o poder medo-persa. Se Daniel viu a história detalhadamente dos dias de Nabucodonosor até a morte de Antíoco IV e a restauração do santuário por Judas Macabeu, dizendo que a partir dali os reinos do mundo seriam entregues aos judeus, podemos deduzir que isso foi escrito não nos dias de Babilônia, mas nos dias da vitória dos Macabeus. 6. Se Jesus disse que Jerusalém seria novamente destruída e que haveria grande tribulação e os judeus seriam dispersos, mas ele retornaria tão breve que alguns dos que estavam com ele ainda estariam vivos, o raciocínio lógico nos diz que aquilo foi escrito por alguém do final do 1º século ou início do 2º desta era, e era alguém que não via nada do futuro. Depois de tudo isso, imagine por que nenhum dos escritores dos dias de Jesus soube da existência dele, nem disse ter ouvido falar de um grupo que dissesse que seu líder executado tenha ressuscitado. 7 e 8. Se Yahvé estendeu a terra sobre as águas, Salmos 136, versículo 6,
e proibiu fazer imagem do que havia nas águas debaixo da terra, Deuteronômio 5, versículo 8, conforme uma visão terraplanista, e nós hoje sabemos que a terra não é algo estendido sobre as águas, havendo apenas oceanos, mares e lagos em depressões da terra, podemos ter certeza de que Yahvé não é um ser real, mas um ser imaginário, idealizado segundo o pensamento do povo daquela época.